alegria muito grande estarmos juntos nessa quinta-feira de adoração, não é verdade, irmão? É verdade. E hoje, essa quinta-feira de adoração, é uma quinta-feira de adoração um pouco diferente. Por quê? Especial. Diferente no sentido de ser especial. Porque hoje, essa quinta-feira, nosso querido Papa Francisco, ele convocou, podemos dizer assim, a nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, todos nós, hoje, nessa quinta-feira, vivemos um dia intenso de oração, de jejum e de caridade, de atos, obras de caridade, hoje, na intenção do fim desta pandemia. E nós, católicos, cristãos, não vamos fazer isso sozinhos, não. Hoje é um dia de oração em que nós nos unimos a todos aqueles que creem e que rezam. A todas as profissões religiosas, nós estamos nos unindo agora, um só povo, em oração. A oração é uma linguagem universal e por isso nós queremos hoje, com todos aqueles que creem, nos unir em oração, nessa intenção, pelo fim desta pandemia. Então você que tem acompanhado aí o Sistema Canção Nova de Comunicação, já está atento a isso. Então, família Canção Nova, estamos convocados, né? Vamos viver essa quinta-feira também nessa ótica, né? É uma alegria muito grande estarmos juntos. Você viu que hoje eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado, né? Da minha esposa. A gente combinou o seguinte, veja só. Nessa quinta-feira de adoração, o pessoal do Eventos que organiza, né? Eles me convidaram para fazer essa pregação da manhã. E convidaram a minha esposa para fazer a pregação da tarde. Aí eu disse para ela, bom, se você vai fazer a da tarde e eu vou fazer a de manhã, por que a gente então não junta, né? Eu faz as duas juntas. Eu entro com feijão e você entra com arroz e a gente faz aquela comida gostosa, né? Vamos juntos. Né? Juntos somos mais, né, aqui, ó, juntos somos mais. Então, vamos como casal pregar hoje, tá bom? Aí ela, tá bom. Então, agora, nessa parte da manhã, a gente vai falar para vocês um tema. Hoje é tudo sobre Nossa Senhora, tá? É um tema bem mariano. Hoje, a quinta-feira é bem mariana, porque estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês das mães. Então, nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre esses dois temas. O primeiro tema, agora da parte da manhã, nós vamos falar sobre as falsas devoções a Maria. E na parte da tarde, nós vamos falar sobre o quê, meu amor? Sobre as verdadeiras devoções a Isso, Maria. a verdadeira devoção a Nossa Senhora. E nós vamos falar agora sobre as falsas devoções. Mas, antes de entrarmos propriamente no tema, convido você a pegar a palavra de Deus e abrir no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. É uma passagem bem conhecida de todos nós. É chamado pelos estudiosos, os exegetas, é chamado como o proto-evangelho. O primeiro anúncio da Boa Nova está aqui no livro do Gênesis, quando Adão e Eva cometeram, né, o chamado pecado original, cometeram um pecado, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, então, caminhava ali pelo paraíso, e o homem e a mulher se esconderam. E Deus falou, por que vocês estão escondidos? Escutamos teus passos e estávamos nus. E aí Deus percebeu, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então aí ele chamou, aí a mulher contou a verdade, o homem contou a verdade, e a serpente, Deus se voltou para a serpente. Satanás, que foi quem articulou tudo, toda a jogada, todo o esquema foi articulado pelo encardido. E ele vai dizer para a serpente, e o Senhor Deus disse à serpente, Gênesis 3,14, porque fizeste isso, maldita sejas tu, entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens, rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, no chamado proto-evangelho, nós já vemos ali Deus falando desta mulher, e nós sabemos que esta mulher é Nossa Senhora, e falando da descendência de Maria. E falando que entre a descendência de Maria, que somos nós, e a descendência do demônio, de Satanás, vai haver uma inimizade entre Satanás e a mulher, entre o demônio e Nossa Senhora existe uma inimizade. Portanto, nós aqui já fica muito claro para nós que estamos diante de uma escolha. Ou assumimos o lado de Maria, da descendência de Maria, ou então se escolhe o lado do encardido. Mas nós não queremos escolher o lado do encardido.
E enquanto descendência de Maria, e aí é importante a gente entender essa expressão descendência, nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, no chamado Estatuto Semente, que é o primeiro estatuto da Canção Nova, que foi escrito no ano de 1993, o nosso primeiro estatuto. Nesse estatuto, chamado Estatuto Semente, o Padre Jonas, ele traz para nós, nosso pai fundador, o nome completo da Canção Nova. Você sabia disso? A Canção Nova tem um nome completo. Às vezes a gente acha que o nome da Canção Nova é só Canção Nova, mas não é. Canção Nova é o primeiro nome. O nome completo da Canção Nova é Canção Nova, a Casa de Maria. Esse é o nome e sobrenome da Canção Nova. Então, portanto, a Canção Nova, assim como você, assim como eu, assim como todos nós que estamos aqui, temos nome e sobrenome. E o nome completo da Canção Nova é este: a Canção Nova, a Casa de Maria. E Padre Jonas vai dizer logo no início do nosso Estatuto Semente, dizendo: desde o início nos chamávamos Canção Nova, a Casa de Maria. O nome fala da natureza, diz o que somos, aponta a nossa origem. Nós tomamos casa no sentido bíblico. Somos, portanto, a descendência de Maria, somos a raça de Maria, somos da sua estirpe, pertencemos à sua linhagem, somos a Casa de Maria. Na Canção Nova foi ela quem fez tudo, ela está na origem de tudo. Constatamos sua presença de mãe e de mestra sempre em tudo. Ela é a mãe e a educadora da Canção Nova. Portanto, nós somos descendência de Maria enquanto estirpe, enquanto casa dela. E aqui na Canção Nova, e para toda a Igreja Católica, isso não é privilégio apenas da Canção Nova, nós sabemos que ela, a mãe, é a mestra, é ela que vai conduzindo tudo. E aqui na Canção Nova nós dizemos com muita alegria que ela é a mãe e a educadora da Canção Nova. E de onde vem esse tema das falsas devoções, né, a Maria? E aí a gente quer trazer para vocês algo que faz parte, né, podemos dizer, da mariologia, né, da devoção a Nossa Senhora, estudo de Maria, que é esse tratado. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. O nosso está bem surradinho aqui, está bem feinho, né, a capinha já está bem grifado, né, riscado. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Quem que escreveu esta obra? Quem escreveu esta obra é um santo da nossa igreja, um santo francês, chamado São Luís Maria Grignon de Montfort. E eu quero trazer para vocês algumas coisas interessantes, só algumas curiosidades, porque a minha esposa que vai entrar nesse tema das falsas devoções. Mas eu queria trazer para vocês algumas curiosidades. Primeiro, a respeito de São Luís Maria Grignon de Montfort. O nome dele, esse Maria, não é desde nascimento. Ele adotou Maria na crisma. Quando ele foi crismado, o seu amor por Nossa Senhora é tão grande que ele adotou Maria no seu nome. Ele, logicamente, o nome já diz, ele nasceu na cidade de Montfort. E lá em Montfort, ele começou os seus estudos, seminário, começou muito novo. E ele foi ser sacerdote, começou o seu sacerdócio com uns 27 anos. E veja, ele exerceu o seu sacerdócio, seu ministério sacerdotal, por pouco tempo, apenas 16 anos. Ele foi padre durante 16 anos apenas, e morreu muito jovem, morreu com 43 anos de idade. E ao morrer com 43 anos de idade, ele morreu em 1716. Ele escreveu esse tratado, e esse tratado é uma obra que São João Paulo II, quando escreveu as Cartas às Famílias Montfortinas, ele vai definir esse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem como uma obra de eficiência extraordinária para a difusão da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. São João Paulo II, ele mesmo vai testemunhar que na sua juventude, no seu tempo de seminarista, ele tinha algumas dúvidas a respeito da devoção à Nossa Senhora, e que ao ter esta obra nas suas mãos, essas dúvidas foram sendo dissipadas. Então era um livro de cabeceira de São João Paulo II. E é bonito perceber que muitos santos da nossa igreja, não somente São João Paulo II, mas também São Padre Pio de Pietrelcina, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, vários santos da nossa igreja tiveram um apreço muito grande por esta obra, escrita por São Luís Maria Grignon de Montfort. E uma curiosidade, algo interessante, é que o próprio São Luís de Montfort, ele vai dizer, quando ele escreve esse tratado, ele vai dizer no número 114
desse tratado, ele vai ter uma visão profética, podemos dizer assim, uma visão profética. E ele diz o seguinte, ele escreve isso: prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para compô-lo. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. E veja que interessante, porque isso de fato aconteceu. Como eu disse para vocês, São Luís de Montfort morreu em 1716. E veja, 130 anos depois dele escrever o tratado, somente 130 anos depois, esse tratado foi encontrado num baú, ali por um padre da Companhia de Maria, que ele, São Luís Maria de Montfort, tinha fundado, chamado Padre Pedro Raterou. E esse padre, que era bibliotecário dessa Companhia de Maria, ele achou esse escrito. Ele estava preparando uma pregação sobre Nossa Senhora e ele achou esses manuscritos. E quando ele começou ali a cavocar os manuscritos, ele viu o teor daquilo e levou para o superior geral. E foi num tempo que eles tiveram que esconder os manuscritos, documentos de São Luís Maria Grignion de Montfort, por causa da Revolução Francesa, que foi um tempo terrível. A Revolução Francesa foi um tempo de muito sofrimento para a Igreja Católica, ali na França. Barbaridades aconteceram. É dito até que coisas terríveis. Para você ter uma ideia, na Revolução Francesa, houve momentos em que os perseguidores, os algozes, pegavam as vestes sacerdotais, sabiam disso? Pegavam as vestes sacerdotais e colocavam em animais. Pegavam as roupas dos padres e colocavam sobre cavalos. Davam a Santa Eucaristia para animais. Animais comungavam, blasfemando o Santíssimo Sacramento. Para você ter uma ideia como foi terrível. E interessante porque São Luís Maria Grignion de Montfort, ele queria ser missionário no Canadá. E ele acabou não indo para o Canadá. O Papa Clemente XI acabou pegando São Luís de Montfort e disse, como ele pregava muito bem, falou para ele, eu tenho uma missão para você precisa ir por toda a França e vai evangelizar, vai anunciar a verdade, porque naquele tempo, isso foi antes da Revolução Francesa, a Revolução Francesa veio depois, antes havia uma heresia chamada jansenismo, a heresia jansenista. E o que era essa heresia? Era uma heresia que dizia o seguinte, a teoria da predestinação, não adianta você fazer nada, meu amigo, aquele que Deus criou para ir para o céu, vai para o céu, e aquele que Deus criou para ir para o inferno, vai para o inferno. Era assim a heresia. Ou seja, não adianta você fazer nada. E Santo Agostinho, chamado doutor da graça, dizia, Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti, sem a tua colaboração. Então existe a nossa parte, a nossa cooperação com a obra da salvação. Temos que fazer a nossa parte. E o jansenismo dizia, não adianta. Não adianta você fazer nada. Lá na carta aos Tessalonicenses acontece algo curioso. O povo esperava Jesus voltar, sabia disso, meu amor? O povo esperava Jesus voltar e dizia assim, Jesus está voltando, então não adianta trabalhar. Por que eu vou trabalhar? Não adianta trabalhar, porque Jesus está voltando, então eu vou ficar aqui esperando, na folga. E aí Pedro escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, quem não trabalha também não tem direito de comer. Se não trabalhar, não come. Ou seja, desculpa a expressão, deixa de vagabundagem. Você fica aí deitadão, folgadão, esperando Jesus voltar? Não, vamos trabalhar. A vida continua. E esse povo do jansenismo pensava algo semelhante. Não adianta fazer nada. Aquele que tem a graça e ponto final. E aquele que vive na concupiscência está perdido e ponto final. Não adianta nada. E São Luís foi ali pregando e foi anunciando isso. Foi combatendo essa heresia jansenista. Então foi um homem profundamente apaixonado por Jesus e por Nossa Senhora. E essa obra que ele deixou para nós, desse tratado da verdadeira devoção, esse livro que Satanás tinha tamanha fúria que escondeu durante 130 anos, mas que acabou vindo à luz. E neste livro, São Luís Maria Grignion de Montfort vai falar sobre as falsas devoções. E agora a minha esposa vai entrar falando sobre 7 tipos que São Luís Maria Grignion de Montfort fala dos falsos devotos. Oi, minha gente. Pronto, já preparei tudo. Preparou mesmo. 7 tipos de falsos devotos é o que
São Luís mostra aqui. E eu quero dizer para você primeiro, antes de colocar os 7 tipos, que o objetivo de nós lermos, rezarmos e entendermos quais são as falsas devoções a Nossa Senhora, é para que a gente vá revendo na nossa vida onde a gente está também agindo de modo falso na nossa devoção. Exatamente. Então, assim, não é para acusar ninguém. Até porque, eu vou dizer para você, tira esse óculos daqui um pouquinho. Quando eu ganhei esse livro aqui, há uns 12, 13 anos atrás, eu ganhei ele da Márcia, do seu Gabriel, que mora em Gravatá. Segundo ela. Segundo elo. Mas quando eu ganhei, eu nunca imaginei que eu ia morar em Gravatá. E depois eu acabei morando em Gravatá. Mas esse livro aqui, eu já li, reli, grifei, tem muita coisa anotada. Mas quando eu li pela primeira vez quais são os 7 tipos de falsos devotos, eu me encontrei em todos eles. Em todos. Então, o objetivo aqui não é acusar ninguém, é a gente descobrir o que nós podemos melhorar na nossa devoção à Nossa Senhora. E nos rever, né? E nos rever. Então, à medida que eu for partilhando com você, eu já me revi, vou me rever de novo, e você vai revendo a sua vida, o jeito que você tem, o seu relacionamento com Nossa Senhora, e aquilo que a gente pode melhorar. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro tipo de falso devoto são os críticos. O nome é exatamente esse que São Luís coloca, são os críticos. Em resumo, são aqueles que têm uma certa devoção a Maria, mas eles criticam todos os devotos mais simples. E, às vezes, chamam aqueles até de idólatras. Eu coloquei um nome aqui mais fácil para eu entender. São os julgadores. Aqueles que julgam. Eu me lembro que, quando eu era criança, adolescente, na minha cidade, talvez você vá se lembrar disso, quando a gente chegava na igreja, tinha aquelas senhorinhas que, antes de sentar para participar da missa, elas passavam aos pés da imagem de Nossa Senhora, colocava a mão ali e ficava. Você já viu essa imagem? Já viu, né? Já vi, muitas vezes. Os críticos, os falsos devotos, que são os críticos, são pessoas que olham para uma senhorinha dessa e dizem: idolatria. Está idolatrando. Onde já se viu isso? Por que não entra para a igreja para rezar e para diante de uma imagem? Por que não vai para o Santíssimo? São os críticos, são aqueles que têm uma devoção, mas quando veem uma devoção mais simples, aquela pura, talvez aquela que seja a melhor de todas, criticam, julgam e acham que a sua devoção é a certa, mas a daquela senhorinha que está ali dedilhando o terço. Outra cena que você vai lembrar, às vezes a gente chega numa igreja até hoje, antes da missa, e você vê que naquela igreja, antes de todos aqueles que vão chegando em cima da hora, às vezes até atrasado, antes desses, estão ali aquelas senhoras que chegaram antes e estão com o quê na mão? Com o Santo Terço. E estão rezando o terço. E estão rezando o terço. As devoções simples são atacadas por esses devotos críticos que São Luís chama, porque eles julgam. Para eles, esse tipo de devoção e estas senhorinhas são idólatras. Será que eu já não fiz isso alguma vez? Será que você já fez? Então é para a gente ir revendo. Será que eu já fui julgadora? Já julguei alguém por ser devoto de Nossa Senhora na simplicidade, numa procissão? Muitos julgam as procissões a Nossa Senhora como idolatria. Esses são devotos falsos de São Luís de Montfort. Eu vou para o segundo. Antes de você ir para o segundo, então, deixa eu só ler o que o próprio São Luís Maria Grião de Montfort escreve. Ele fala 2 coisas aqui muito fortes. Primeiro é que os devotos críticos, isso que é o primeiro tipo, são em geral sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe. E aí ele conclui, presta atenção no que diz São Luís, esta espécie
que são exatamente os devotos críticos, esta espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer. E eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente o povo, sob pretexto de instruir-lhes os abusos. Que forte isso. Então, que a gente possa se rever diante disso. Quantas vezes, e aí, quando eu li isso, eu fiquei me revendo. Quantas vezes, talvez eu, numa pregação, não destruí com a minha inteligência, com a minha sabedoria, ou até mesmo com a minha eloquência, não destruí a piedade daquela pessoa, aquele amor puro, terno, simples a Nossa Senhora, com a minha... aí eu vou dar o nome de fervor, né? Eu sou profeta, fervor, e a gente vai, desce, desculpa a expressão, desce o porrete no povo, desce. E às vezes você não está orientando a pessoa, você não está sendo complacente com a pessoa, você não está sendo nem misericordioso com a pessoa, mas está se tornando um devoto crítico. Eu fiz essa revisão como pregador, que cada um possa fazer sua revisão também diante disso. Segundo. O segundo tipo de devotos falsos são os escrupulosos. São Luís de Montfort diz assim: são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe. Vou repetir. Ele diz que os devotos escrupulosos, que são devotos falsos de Maria, eles são aqueles que receiam desonrar o filho Jesus honrando a mãe. E sobre esse pretexto ele ensina outros do mesmo jeito. Eu quero partilhar aqui rapidamente que esse tipo de falsa devoção eu sofri na pele muito, porque eu frequentei uma igreja evangélica antes de conhecer a renovação carismática católica. Foi quando eu voltei para Deus. E quando eu voltei, e é lógico que lá eu não aprendi nada sobre Maria, pelo contrário. Quando eu voltei para a igreja católica, eu vivi isso. Fui uma devota escrupulosa. Eu tinha muito medo de desonrar Jesus quando eu honrasse Maria. Eu tinha medo de rezar o terço. Nossa, mas e Jesus? Não é Ele o Senhor da minha vida? Eu tinha medo de participar de uma procissão, Deus me livre, meu Deus do céu. Era um escrúpulo que machucava quando eu partilhava com alguém, mas machucava a mim mesma, sabia? Era uma guerra dentro de mim. Porque eu começava a entender quem era Nossa Senhora. E eu queria honrá-la, queria amá-la, mas tinha medo de desonrar Jesus. Tinha medo de tirar Jesus do lugar dele e colocar Nossa Senhora no lugar dele. Mas não é isso a devoção a Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre, sempre estará aos pés de Jesus. Sempre nos levará a Jesus. Sempre nos ensinará a amar Jesus. Será que você... Me vem ao coração agora, talvez, alguma pessoa que esteja assistindo e que também já frequentou a igreja evangélica. E que está dizendo assim: eu não consigo amar Maria. Eu não consigo rezar um terço. Eu não consigo acreditar que ela tem essa honra que vocês dizem. Pois ela tem. E quem deu essa honra foi o Senhor da sua vida, Jesus Cristo. Ele honrou Nossa Senhora em primeiríssimo lugar. Então, esses devotos escrupulosos, eu peço a Deus nesse momento que o próprio Espírito Santo, esposo da Virgem Maria, visite o seu coração como visitou o meu. O primeiro texto que eu rezei publicamente no grupo de jovens da minha cidade foi assim. Tal era o escrúpulo e o medo. Peguei o texto. Todo mundo rezando o texto. A hora de eu puxar a minha dezena, eu falei, não, hoje eu vou. Hoje eu vou. Pai nosso que estás no céu, a hora que chegou na Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu não consegui. Eu travei. Publicamente, no meio do grupo, daí a menina que estava do meu lado, sabia toda a minha história, puxou. Ave Maria, cheia de graça. Eu baixei a cabeça.
e desabei a chorar, porque eu ainda não conseguia. Tal era a mácula que fizeram no meu coração com relação a Nossa Senhora. Tal foi a desonra que estava no meu coração e que precisava ser purificada. Hoje eu rezo o terço. Hoje eu rezo várias vezes, se for preciso. Hoje, a minha melhor amiga é Nossa Senhora. Amém. É a minha melhor amiga. Eu não tenho santo de devoção. Às vezes as pessoas me perguntam, qual é o seu santo de devoção? Eu gosto muito de São João Maria Vianney, porque ele era difícil de entender as coisas e eu também sou meio lerdinha. Então eu peço muita intercessão de São João Maria Vianney. Gosto muito dele. Muitas vezes eu converso com ele. Gosto muito amo Dom Bosco. Por causa da nossa comunidade, aprendi muitas coisas com Dom Bosco. Amo São Domingos Sávio por causa da frase, antes morrer do que pecar. Mas devoção, eu tenho a Nossa Senhora. Amém. Hoje, depois de passar por uma igreja evangélica, depois de voltar e muitos anos estar aqui, ela é a minha melhor amiga. Ela me ajuda com os meus filhos, ela me ajuda com o meu esposo, ela me ajuda no meu ser dona de casa, ela me ajuda a ser missionária, ela me socorre. E quando eu estou, às vezes, lá em casa, andando pela casa, sem saber o que fazer numa determinada situação, eu começo a rezar uma Ave Maria atrás da outra. Nem estou com o terço na mão, começo a rezar uma Ave Maria atrás da outra, porque ela é o meu socorro. Que o Senhor, nesse momento, possa libertar todos os devotos escrupulosos, assim como me libertou um dia. O terceiro, quer falar alguma coisa antes? Só ler aqui o que diz São Luís, Maria Grão de Montfort. Interessante. O nome dele é difícil e comprido. Ele, no número 95, aqui ele diz algo muito interessante. Ele fala que a Santa Igreja, como Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo. Quando a gente reza, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo. Isso seria uma heresia intolerável. Mas porque, para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes a Maria. Olha que interessante. Digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria, contra seus falsos e escrupulosos devotos: ó Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Vamos para o terceiro. Nossa, que lindo. Você está cumprimentando tão bem, meu amor. Estou ficando mais apaixonada. Que lindo. Por mim ou pelo tratado? Nesse momento era por você. Obrigado. E o terceiro tipo de falsos devotos são os exteriores, de São Luís Maria de Montfort. Ele diz assim: os devotos exteriores são aqueles que só se importam com as práticas exteriores. Rezam muitos terços, porém apressadamente, nunca tendo um espírito de oração. Quando eu li isso daqui, lógico que tem muito mais, e meu assessor vai complementar depois, mas quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando, nós fazemos isso muitas vezes. Às vezes, para não deixar de rezar o terço, nós rezamos apressadamente, correndo e pronto, rezamos. Já fizemos isso muitas vezes. E temos que pedir a Deus a graça de melhorar nisso. Sim. Mas eu aprendi algo com a nossa cofundadora, Luzia Santiago, que uma vez ela disse assim: quando eu estou rezando o terço e eu desconcentro, e a minha cabeça pensa no fulano, no beltrano, naquele problema, naquela situação, e eu não estou mais nem pensando no que eu estou rezando, eu paro e entrego tudo o que eu pensei, tudo que veio à minha mente, eu entrego a Jesus e Maria. E tudo vira oração. Você entendeu? Eu vou repetir. Quando eu estou rezando, disse Luzia Santiago, e eu aprendi com ela, e os meus pensamentos voam, e eu penso em outras coisas, coisas que eu preciso interceder, e às vezes até coisas supérfluas, situações, pessoas, julgamentos. Eu paro, entrego tudo que eu pensei
a Jesus e Maria, e tudo vira oração. Eu quero agradecer, Luzia, se você estiver assistindo, porque eu já fiz isso muitas vezes. Já ensinamos os nossos filhos a fazerem isso. Sim. Às vezes a gente está rezando o texto em casa, e daí a gente percebe quando a gente está todo mundo voando, e cada um... Às vezes, no meio do terço, tipo na 4ª dezena, eu paro e, gente, tudo que nós pensamos até agora, e onde os nossos pensamentos viajaram, e vocês também, os amigos de vocês, o que vocês pensaram até agora, tudo vamos entregar a Jesus e Maria, para que tudo vire oração? Vamos. Daí terminamos o texto. Na 5ª dezena, já fazemos isso, ensinamos nossos filhos a fazer. Então, esses devotos exteriores, que podem viver tudo rapidamente, para mostrar que fazem, mas nunca com o espírito de oração, tem solução, tem jeito. Se você reza apressadamente e não tem prestado atenção, comece a entregar tudo que você pensou, tudo que te desconcentrou. Entregue a Jesus e Maria para que tudo vire oração. E daí, meu irmão? Coisa interessante que São Luís Maria Grignion de Montfort escreve a respeito dos devotos exteriores, é que ele diz assim: amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Presta atenção agora. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer, ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores. E não há gente que mais critica as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior sem desprezar o exterior de modéstia, que acompanha sempre a verdadeira devoção. Então a gente precisa tomar um cuidado. Às vezes a gente vai rezar o terço, aí começa a rezar o terço, aí quando a gente termina o terço, a gente diz assim: nossa, esse terço foi do poder porque eu senti um fogo, oh, aleluia, eu senti um fogo agora, um fogo abrasador que veio aqui da ponta do fio de cabelo até o dedão do pé, passou por mim, eu senti esse fogo. Então quando eu rezei esse terço, eu senti o fogo, esse terço valeu. E aí o outro que rezou o terço cheio de preocupação, chorando, preocupado com alguém que está doente no hospital, com a Covid-19, ou desempregado, desesperado, está rezando em lágrimas, rezando soluçando, lá, chorando. A pessoa fala: mas a pessoa está rezando em desespero, está faltando fé. E o outro não, o outro rezou com fervor, oh, glória. Não, gente, não podemos nos prender a isso. Deus conhece os nossos corações, Ele é que sonda o nosso interior. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, é no coração, é aqui, é a casa, é o lugar da escolha, é o lugar onde Deus se encontra conosco, é aqui. Portanto, essa devoção ela é interior e, portanto, aqui no coração. A gente tem que tomar muito cuidado com essa exterioridade, se apegar apenas a emoções, a sentimentos. Não é por aí. Quem se pega, quem se apega, quem se orienta apenas por isso, vai acabar caindo numa falsa devoção, achando que, porque está diante de Nossa Senhora, tem que sentir coisas e sentir muitas coisas. Muitas vezes, a sua relação, e já comigo aconteceu diversas vezes, muitas vezes a sua relação com Maria vai ser na mais completa mas a mais completa e austera aridez. Aridez, em que rezar um texto para você vai ser o mesmo que Santa Teresa d'Ávila dizia a respeito da oração: rezar para mim é como comer palha seca, não tem gosto. Não sente nada. Não sente nada. Muitas vezes eu e você vamos ter que rezar esse terço sem sentir absolutamente nada. Mas a gente reza, persevera. Mas essa perseverança é algo para de tarde, né? Vamos lá. Os próximos tipos de devotos falsos são os presunçosos. É o quarto, né? É o quarto. E quem são os presunçosos? São Luís diz assim: são os amantes do mundo e de suas paixões desordenadas, que escondem atrás da devoção a Nossa Senhora seus pecados, seus maus hábitos, sem nunca violentar-se para se corrigir. Ou seja, eu peco, tenho vários pecados escondidos, que só eu e o meu quarto, computador, internet sabem, mas, na frente das pessoas, para mostrar que eu sei, eu rezo o terço. E a fala desse tipo de devoto é a seguinte: esse é o perigo.
Porque eu rezo o terço, eu não preciso me emendar. Eu não preciso me converter. Eu não preciso fazer nenhum esforço para vencer aquele mau hábito, porque eu rezo o terço. O jansenismo, né? Eu rezo o terço. Heresia do tempo. Pronto. Não preciso vencer aquele vício, vencer aquele pecado, vencer aquele mau hábito. Não preciso. Eu rezo o terço. Estes são os presunçosos. E aqui eu me lembrei, quando eu estava preparando, de um outro livro que chama Cura e Libertação pelo Jejum, que a gente também tem na nossa loja Canção Nova, que é um livro que eu também já li várias vezes. Cada vez que eu compro ele, eu dou e nunca tenho o livro. Agora eu estou sem o livro, por exemplo. Cura e Libertação pelo Jejum. Neste livro... Irmã Emanuel, né? Irmã Emanuel. Ele tem a ver com as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. E Nossa Senhora diz o seguinte, porque aqui os presunçosos, eles não fazem nem o esforço para vencer os maus hábitos, porque eles rezam o terço, certo? Nossa Senhora em Medjugorje, ela diz que quando nós jejuamos, quando nós fazemos uma penitência, nós abrimos em nós um espaço maior para Deus agir. E abrindo este espaço, nós conseguimos vencer os nossos maus hábitos. Eu fiz uma experiência com um determinado mau hábito que eu tinha. Não era nem um pecado gigantesco, mas era um mau hábito que ocupava um espaço que era de Deus na minha vida. E eu tentava esse bendito deixar esse mau hábito e não conseguia. Sabe o que Deus me inspirou? Nas quaresmas, eu ficava os 40 dias sem fazer aquele hábito. E eu fiz isso várias quaresmas, penitências. De repente, numa determinada semana, eu pensei, nossa, faz tempo que eu não faço aquilo. Venci um mau hábito pela penitência. Um esforço para vencer um mau hábito. Um esforço para vencer um mau hábito faz com que eu deixe de ser presunçosa. Faz com que eu reze o terço, mas também faça a minha parte, que era o que São Luís ensinava para combater aquela heresia. Alguma coisa dos presunçosos? São Luís vai dizer algo muito sério a respeito desses devotos presunçosos. Ele diz: não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando pelos pecados se fere, se transpassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho. Quem o ousaria pensar? Então, a Roseni, ela trouxe essa questão do rosário. São Luís, ele além do terço, do rosário, ele vai falar também do escapulário, ele vai falar de pessoas que fazem parte de uma congregação, de uma determinada confraria, que usam um pequeno hábito, até mesmo uma cadeiazinha da Santíssima Virgem, enfim, qualquer tipo de devoção mariana em que eu me prendo, em que nós nos prendemos e dizemos assim, bom, porque eu sou devoto de Nossa Senhora, porque eu tenho determinada prática, porque eu rezo o terço todo santo dia, porque eu carrego o escapulário de Nossa Senhora, bom, já ganhei o céu, então eu não preciso largar mais esse pecado, não preciso mais lutar contra esse vício, não preciso mais lutar, não preciso me emendar mais. E aí, São Luís vai dizer que não há no cristianismo coisa tão condenável como isso, da pessoa dizer, eu não preciso fazer mais nada, Nossa Senhora já está me levando direto para o céu, eu não preciso mudar. Padre Paulo Ricardo, eu me recordo que ele uma vez fez uma pregação para nós aqui na comunidade de Canção Nova, ele falou algo que eu nunca me esqueço. Ele falava a respeito do cristão, do mundo, ele falava a respeito do mundano. E ele dizia, vocês lembram, né, que ele falava do mundano, ele dizia assim, que existe aquela pessoa que quer viver a santidade, né, busca a santidade, existe aquele que está numa vida de pecado, numa vida desregrada, ali, longe de Deus, e existe o mundano. Ele fala que o mundano o que seria o mundano? Seria aquele que está no caminho de Deus,
está na casa de Deus, é o cristão mundano. Ele está ali na igreja, é devoto de Nossa Senhora, está ali com a palavra de Deus, vai na Santa Missa, mas ele está aqui dentro da igreja, mas ele fica olhando por aquela porta, por aquela janela, e ele vê o mundo lá fora. E ele suspira e diz: como eles são felizes, como eu queria estar com eles. Mas não tem jeito, eu tenho que ficar aqui na igreja mesmo, rezando aqui, não tem jeito. Mas olha para lá. Então ele está com o pé na igreja, mas olhando para o mundo e suspirando pelo mundo. Esse é o cristão mundano. Ele está dentro da igreja, mas o seu desejo, a sua aspiração, o seu olhar, o seu suspiro está para o mundo. Ele não vê a felicidade nas coisas do céu, ele vê a felicidade nas coisas do mundo. Veja a gravidade disso. E esse devoto presunçoso, exatamente isso. Ele está com Nossa Senhora ali. Eu sou seu devoto, mãe. Mas o meu olhar, o meu pensar, a minha aspiração, o meu suspirar está para as coisas do mundo. E por isso que eu não vou largar o pecado. E aí Padre Jonas vai nos ensinar, ou santos ou nada, não tem meio termo. Ou é santo ou é nada. Então, isso é muito sério, muito importante, isso que São Luís está trazendo para nós. O próximo... Quinto, né? É o quinto? Vai falando o número que eu não anotei o número. Isso. Aqui. O próximo tipo de devoto inconstante... Os devotos inconstantes. De devotos falsos são os inconstantes. São aqueles fervorosos hoje, frios amanhã. Se sobrecarregam de várias orações e práticas de devoção, mas faz poucas com amor. Faz poucas com amor. São aquelas pessoas que rezam o terço, fazem uma novena. Calma lá, tá? Não estou falando mal de ninguém que faz novena. Mas reza o terço, faz novena, reza o ofício, enche a vida de oração. Não tem nem tempo, às vezes, para cuidar da casa, do filho, do marido. Mas, porém, faz tudo sem amor. Faz tudo sem amor. E ora faz com muito fervor, e ora se esquece, abandona. Porque, no fim, o que vale é o amor. Quando eu li esse livro, que eu já li várias vezes, eu fui aprendendo este amor. E quando eu li essa parte do inconstante, eu pensei, porque todos eu me vi um pouquinho, em todos. Falei, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, me ajuda, porque o negócio está feio. Quando eu vi inconstante, eu falei, nossa, já fiz isso várias vezes, de estar assim, amorosa com Nossa Senhora, e terço, aquele amor, e de repente, tem que rezar o terço hoje. Só que, veja, eu fui aprendendo com Nossa Senhora o que eu anotei aqui. No fim, o que vale é o amor. Quando você aprende, e eu preciso continuar aprendendo, a inconstância deixa de ser inconstância. Vê se me entende, meu amor. Uhum. Eu vou rezar um terço um dia, amando, suspirando, vendo Nossa Senhora, assim, a imagem dela no meu coração. Vou rezar outro dia, sem sentir nada, como o Alexandre falou. Mas vou rezar amando. Deu para entender a diferença? Tem dias que eu não quero rezar o texto de jeito nenhum, mas eu amo Nossa Senhora. Tem dias que eu rezo o texto muito cansada, e naquele dia eu falo, meu Deus, por que eu deixei para rezar essa hora? Porque agora eu já estou muito cansada. Mas eu amo Nossa Senhora. O que pode vencer a nossa inconstância é a gente aprender a amar Nossa Senhora. Tudo que se faz por amor cobre uma multidão de pecados. Por amor, não por presunção, nem por exterioridade. São Luís, ele vai, a respeito dos devotos inconstantes, ele vai dizer que eles são como que a lua. Ele vai comparar os devotos inconstantes como a lua. Mudam como a lua, ele vai dizer. E por que a lua? Porque a lua, os antigos autores místicos, né, os autores cristãos místicos, eles usavam o símbolo da lua para falar a respeito da alma. Assim como a lua vai mudando, lua cheia, lua minguante, crescente, lua nova, também a alma vai mudando, vai passando por várias mudanças. Minha alma hoje está de um jeito, amanhã já está de outro. Então, ele vai falando isso, mudam como a lua. E aí ele vai dizer o seguinte, que
vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas coisas com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. Tem uma musiquinha, não, uma música, né? Mas é de uma música, eu não sei se você já ouviu falar dele, né? Hoje é um padre, um senhor de cabelo branco, né? Chamado Jonas Abib, que ele dizia assim, né? Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Diz assim, né? Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Mais uma vez, vai. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Faça poucas coisas. O devoto inconstante, ele não consegue fazer pouco. Ele vai fazer muita coisa. Só que aí ele não se apoia nessas duas pilastras que São Luís vai trazer, o amor e a fidelidade. O constante, ele vive no amor e na fidelidade. Vou fazer poucas coisas, mas o que eu vou fazer com amor e vou fazer com fidelidade. Hoje eu não estou com vontade, mas quem disse que a minha vontade tem que imperar alguma coisa, tem que reinar alguma coisa? Não estou com vontade, mas eu vou fazer mesmo assim. Não estou tintindo nada, mas mesmo sem tintir nada, eu vou fazer por amor a Nossa Senhora, por amor a ela. Não é nem para conseguir algo dela, mas isso aí é um outro tipo de devoto que a gente vai seguir adiante, tá bom? Faça poucas coisas, mas faça bem. Vamos lá, sexto. Os hipócritas. Opa! Ai. Os hipócritas se vestem de devotos somente para que os outros os vejam assim, mas na verdade não são. Doeu, né? Os hipócritas são aqueles devotos que se vestem de devotos de Nossa Senhora, somente para que os outros os vejam assim. Mas, na verdade, eles não são. Eu penso aqui que esse tipo de devoto a Nossa Senhora também tem muito que não é devoto a Nossa Senhora, mas é cristão. Em todas as outras áreas, muitos de nós às vezes fazemos as coisas só para que os outros vejam. Por aparência. Eu vou citar uma coisa importante hoje, por exemplo. As mídias sociais. Você que está na mídia social, nós que estamos, que a gente evangeliza, tem um perigo muito grande de hipocrisia. Uma linha tênue. Uma linha muito tênue. Ou eu evangelizo, porque aquelas pessoas que estão do outro lado precisam ser salvas e evangelizadas, e eu faço por amor a Jesus. Ou eu evangelizo, falo, rezo, para ter um maior número de curtidas. Essa é uma linha tênue, que todos nós precisamos nos cuidar e pedir a Deus a graça de não cair nesta hipocrisia. Aqui também, quando ele disse que os hipócritas são aqueles que se vestem de devotos, para os outros verem, mas não são, com todo respeito a quem usa um terço no pescoço, eu acho muito bonito. Não uso, porque em mim nunca quis usar. E tem gente que usa o terço no pescoço e ama a Nossa Senhora. E é devoto de verdade. E conheço gente assim, que ama a Nossa Senhora e usa aquele terço no pescoço com orgulho. Eu amo e eu quero estar com esse terço aqui, porque ele me lembra que eu amo a Nossa Senhora. E eu não só uso o terço no pescoço, eu rezo. Rezo de joelhos, choro por amor a Nossa Senhora, intercedo pelas pessoas com esse terço. Agora, quando eu coloco um terço no pescoço, para que as pessoas olhem para mim e pensem, é católico, é da igreja, deve rezar o terço. Aí, deixou de ter amor e virou hipocrisia. É esse tipo de devoto que nós temos que pedir a Deus a graça de não ser. Porque todos somos capazes de ser. E se percebemos que estamos sendo em algum momento, temos que correr para a confissão. Porque cada vez que a gente confessa aquele pecado, ele vai perdendo força dentro de nós. Então a hipocrisia, aqui, ela pode dominar a qualquer um de nós. Mas nós podemos vencê-la, pedindo a graça de Deus, vivendo a confissão e não querendo fazer as coisas só por aparência.
Que Deus nos ajude, né, meu amor? Sim, e São Luís, aqui no número 104, ele vai falar, quando ele vai fazer um resumo de todos os 7 falsos devotos, ele vai falar dos devotos hipócritas, e ele diz o seguinte: dos devotos hipócritas que se metem, que ele pedindo, né, que cuidemos de não pertencer a esse número. Aí ele vai falar: número dos devotos hipócritas que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem, a fim de passar por bons. Aqui eu quero ressaltar 2 palavras. Primeiro, essa aqui, ostentam. Ostentam as insígnias. A minha esposa falou aqui educadamente, porque ela tem toda uma classe, né, toda uma finesse. Então ela veio dizer assim que dos seguidores, você que tem rede social e puxando os seguidores e aquela coisa toda para evangelizar. Eu quero dizer para todos nós, eu estou dizendo nós porque eu me incluo, tá? Que temos rede social, que evangelizamos pela internet. Ai de nós, se queremos seguidores, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, a rede social que for, se queremos seguidores para nós, ai de nós vamos prestar conta disso para Deus. Se nós queremos evangelizar e queremos ter a nossa conta lá naquela rede social abarrotada de gente, mas para nós, para nos passarmos por bons. Aqui não se trata de passar por bom, porque o hipócrita ele se passa por bom, mas o autêntico ele é bom. Ele não se passa por bom, ele é bom na sua natureza. E ele não é bom porque fez por merecer a bondade, não, ele é bom porque ele entende que essa bondade vem de Deus. Essa bondade é um ato de amor de Deus por Nossa Senhora, que nos envolve com o seu manto. Veja o que diz São Luís, ele vai dizer daqueles que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem. Ele vai falar daqueles, os hipócritas, daqueles que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem fiel. Veja que absurdo pegar o manto de Nossa Senhora. O manto de Nossa Senhora, minha gente, é onde a gente se refugia dos dardos inflamados do demônio maldito. É onde a gente se cobre com o manto de Maria para nos proteger. Só que o devoto hipócrita, ele pega o manto de Nossa Senhora, não é para se proteger do encardido, é para se passar por bom. Esconder os seus pecados. Para esconder seus pecados, para querer ter muitos seguidores, para que aquilo que ele fala tenha peso, para que ele esteja sempre em evidência. Digo isso para vocês. De tudo isso, nós iremos prestar contas para Deus. Eu estou dizendo nós, porque eu me incluo também. Esta pregação precisa provocar em mim e você uma profunda revisão. Precisamos tomar muito cuidado. Minha esposa dizia isso das redes sociais, e o que eu digo das redes sociais, podemos dizer de qualquer outro momento em que nós estamos vivendo. Por exemplo, ela citou o terço, né? Mas hoje a gente precisa tomar um cuidado muito grande, minha gente. Eu estou aqui trazendo o texto, mostrar para você. Deixa eu falar alto em bom som para você entender. Minha esposa é toda educada, como eu disse, ela tem uma classe, uma finesse que eu não tenho, mas eu tenho que falar para vocês, meu querido irmão, minha querida irmã, cria juízo, toma vergonha, entenda que isso aqui não é um amuleto. Eu vou repetir para você, isso daqui não é um amuleto. Não adianta, eu tenho isso aqui pendurado no retrovisor do meu carro, mas lá no meu carro eu só escuto música profana, mundana. Mas aí quem entra o passageiro no meu carro vai entender. Não, ele é de Nossa Senhora. Eu estou usando para proteger. Eu carrego para me proteger. Isso aqui é uma arma. É muito mais do que um amuleto para ficar protegendo a gente de mal olhado, de inveja, do que qualquer coisa que nos ataque. Não, gente. É uma prática, e uma bela prática devocional de amor a Maria. Pelas contas do terço, se eu rezo um terço, 50 vezes eu estou dizendo para Maria, eu te amo. 50 vezes eu estou entregando, em cada Ave Maria eu estou entregando uma rosa para Nossa Senhora, por amor, unicamente por amor. Então, minha gente, isso aqui não é amuleto. E tem gente que ostenta como se fosse um amuleto. Tem gente que ostenta como amuleto. Aí você pode xingar o pregador da Intucinha aqui, xingue à vontade, mas para quem tem bom ouvido, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você está carregando como amuleto, é hora de se rever. Volto a dizer, o terço não é um amuleto, é uma arma poderosa contra Satanás, e é um ato, é um gesto concreto de amor a Maria. Em cada Ave Maria eu apresento a ela uma rosa, por amor, porque sou filha de Nossa Senhora. Está entendendo? Bom, era isso. Vamos ao último. Nossa Senhora!
Literalmente, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vamos ao último. O último, os devotos interesseiros, que já acabou de quase entrar aí no que você falou. Só recorrem a Nossa Senhora para ganhar uma causa, para ganhar um processo. Se não tivesse esta necessidade, a esqueceriam completamente. Nossa. Repetindo, os devotos interesseiros só recorrem a Nossa Senhora para ganhar uma causa, um processo. Se não tivesse esta necessidade, a esqueceriam. Se tem algum devoto interesseiro assistindo, inclusive essa que vos fala, pensemos no que se aprende nesse livro. São Luís ensina o seguinte: quem lê esse livro e faz a consagração à Nossa Senhora por esse método, faz com ela o seguinte compromisso: a partir de agora, Nossa Senhora, todas as minhas orações, todas as minhas boas práticas, todas as minhas boas ações, todas as minhas penitências, jejuns, sacrifícios, tudo que eu fizer, a senhora pode usar como a senhora quiser, na intenção que a senhora quiser, onde a senhora quiser. Entendeu como é esta prática? Nesta prática, eu passo a dar a Nossa Senhora autoridade sobre todas as minhas orações. Posso rezar pelo meu filho? Posso. Hoje o meu filho está vivendo tal situação, Nossa Senhora, eu te entrego, eu vou rezar esse texto entregando ele. Eu posso entregar a ela é minha mãe. Porém, os méritos daquele texto que eu teria diante de Deus, se eu o fizesse bem, esses méritos, ela pode pegar naquele momento e oferecer a Jesus pela conversão de um assassino que está para morrer agora na pena de morte num outro país e que eu nem conheço. Os méritos de toda boa ação, todo sacrifício, jejum, penitência, não me pertencem mais. Entendeu? Isso é desinteresse. Isso eu rezo porque eu confio em Nossa Senhora e ela vai fazer bom uso da minha oração, onde ela quiser. E de mim, ela cuida, Jesus cuida. Não vão me abandonar. São Luís vai dizer que, a respeito dos devotos interesseiros, aqui no número 103, ele vai dizer que são aqueles que buscam, para a Santíssima Virgem, só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade desse gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Veja, você que é pai e que é mãe, eu vou falar aqui a partir... Eu e a Roseni somos pais, do Jonas e da Beatriz. Imagina, e também o Rubens e a Tânia que são pais, podem imaginar isso também. Se os nossos filhos se aproximassem de nós apenas para pedir: pai, estou precisando de dinheiro. Pai, estou precisando disso daqui. Pai, estou precisando de roupa. Pai, olha, estou precisando disso aqui. E só viesse para pedir isso. E nunca, nem de manhã não desse um bom dia. Nem pedisse a bênção. Não pedisse bênção. Bênção pai, bênção mãe. Te amo. Não falasse nada disso. Só dissesse: eu quero isso daqui, eu quero isso outro. Quero. Como é que você se sentiria diante do seu filho? Você ficaria feliz com essa atitude do seu filho? Com certeza não. Porque você se sentiria usado. Eu não sou pai, não tenho autoridade sobre ele, sobre ela. Ele só me procura como um caixa eletrônico para dar dinheiro, só me procura. Qual é a relação que tem comigo? Daí a gente entende essa falsa devoção do interesse. Não se trata aqui, entenda, de não pedir para Nossa Senhora. Não, pode pedir. Pode pedir. Afinal, tudo que quiser. Pode pedir tudo. Ela é a medianeira de todas as graças. Devemos pedir as graças a Jesus por meio de Maria. Então pode pedir, peça a Nossa Senhora, roga por mim junto a teu filho Jesus, por essa causa, pode pedir. O problema no falso devoto, que é o interesseiro, é que, e São Luís vai colocar aqui, é que eles só recorrem para isso e depois esquecem. Não tem uma intimidade, não tem um relacionamento, não se cultiva um amor.
É o filho e a filha interesseira que só procura, só lembra que existe quando o calo aperta. Talvez agora, meu irmão e minha irmã, você nessa pandemia esteja com o calo aí apertado. O calo de um desemprego, o calo de um casamento em crise, o calo de uma geladeira vazia, o calo de uma Covid-19, o calo que tem um nome, que está doendo no pé. Esse calo, esse problema, essa tribulação. E aqui você pode pedir para Nossa Senhora. Já já, o Filho de Maria, o nosso Rei e Senhor, Jesus, vai estar aqui entre nós no Santíssimo Sacramento do altar. E nós vamos adorá-lo e vamos pedir a Ele as graças necessárias por intermédio de Nossa Senhora. Mas veja, não se trata de não pedir, pode pedir. Apresenta a Nossa Senhora esse calo que hoje te aperta. Mas não se esqueça dela. Porque se a gente se esquece dela, o que diz aqui São Luís, que esses falsos devotos interesseiros não têm aceitação diante de Deus. Lembra daquela passagem que Deus fala assim: não vos conheço. As virgens que batem lá na porta, deixa a gente entrar para a festa. E o noivo diz: não vos conheço. Curamos em teu nome, libertamos em teu nome, não vos conheço. Afastai-vos de mim. Como é duro ouvir isso, eu não te conheço. Por isso hoje, meu irmão e minha irmã, que a gente peça essa graça hoje, cada vez mais. Conta-se, eu quero terminar com isso, para minha esposa fechar, conta-se que, no livro dos Atos dos Apóstolos, que houve ali um grupo, né, de judeus que foram tentar ali, os exorcistas, foram expulsar o demônio disse: olha, Jesus eu sei quem é, e Paulo também eu conheço, mas vocês eu não conheço não. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. O demônio diz: eu conheço, ó, Jesus eu sei, e também sei quem é Paulo, eu sei, mas vocês eu não conheço. E aí foi lá e deu uma coça naqueles exorcistas lá. Terrível isso. Imagina, no mundo sobrenatural, eu e você passarmos por desconhecidos. Já parou para pensar nisso? Hoje eu preciso e eu quero, e você diga isso hoje: eu quero, mãe, ser cada vez mais conhecido por ti, que os anjos do céu, que Nossa Senhora possa dizer: eu sei quem é o Alexandre, eu sei quem é a Roseni, eu sei quem é o Rubens, eu sei quem é a Tânia, eu sei. E não é para a gente se vangloriar, mas é porque a gente não é devoto interesseiro, está entendendo? Porque quem é interesseiro não vai ter aceitação. Eu quero ser aceito, você quer ser aceito? Então que acabe hoje todo esse interesse, que seja tudo a partir de agora por amor. Agora já vamos ter adoração, é isso, né? Então eu quero terminar dizendo algo que eu aprendi com São Luís, neste livro, que mudou a minha maneira de rezar, que é a seguinte: nós temos em nós os pecados do dia a dia. Alguns pecados muito graves, outros têm pecados veniais, cada um com a sua vida. E, além disso, temos o pecado original. Quando nós fazemos um pedido a Jesus, esse pedido vai a Jesus manchado pelo meu pecado atual e pelo meu pecado original. Quando eu faço um pedido a Jesus, por Maria, entrego primeiro para ela limpa, dá brilho, santifica. Lustra, né? Lustra. Deixa imaculado, porque ela não tem pecado original. Amém. E daí ela entrega para Jesus. O que você acha? Qual oração vai ter mais força diante de Jesus? Passando por ela. Jesus vai chegar agora na adoração. Vamos fazer esse exercício. Tudo que você quiser pedir e rezar a Ele agora, entregue pelas mãos de Maria. Amém.